Estamos de volta, pessoal. Agora com sustos, hein? Sustinhos, Camila Teles. Tudo bem? Você tá feliz? Você tá feliz ou não? Não aguento mais olhar pra ti. Você tá feliz? Tô muito feliz. Ô, Camila Teles, agora a gente vai fazer um negócio que eu sempre quis fazer. React. Trocar de sexo. O que é react, turma? É quando a gente... Que isso, Camila? Sempre quis fazer. Como é que pode isso, Tainá? Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Coisas que eu sempre quis fazer. Eu quis sempre trazer assuntos polêmicos para ver a reação da Camila ao vivo. Ela não viu esse vídeo ainda. Ela ouviu alguma coisinha, mas não viu o vídeo todo. E eu quero pegar qual que vai ser a reação dela. Camila, muita calma nessa hora. Gostaria que você tivesse muita calma, que você escutasse com cabeça aberta, Tem um café aí? que isso pode ser desconhecimento das pessoas, tá? E a gente tem muita calma para explicar, bababá. A gente não precisa aqui trazer dados, pesquisar, mas a gente pode dar nossa opinião. Tá. Podemos começar? Sabe que o calmo com classe é tu, né? Não sou eu, mas Exato. vamos lá. Ó, turma, Me esforçarei. o primeiro vídeo que eu separei é de um cara que foi no Flow. Esse cara aí, muitos de vocês já conhecem, já viram ele em podcasts, programas de TV, blá, blá, blá. E esse cara, ele traz algumas opiniões um pouco divergentes, é o tal do Eduardo Marinho, e ele vai e fala de transgênicos, Camila. E aí eu gostaria que você visse isso, ó. Vou soltar o vídeo. Bora. Que inventou uma forma de energia que podia ser distribuída gratuitamente e foi completamente sabotado pelo tal do Franklin. Teve, né? A gente podia ter energia de graça, mano. Ó, ele quer energia Mas de o graça. capitalismo não deixa. O capitalismo coloca veneno na sua mesa pra comer, bota no supermercado, tá cheio de transgênico aí, Ah, pronto. Tava demorando. dando câncer pra caralho. Eles botam em biscoito de criança, mano. E controla a mídia pra não divulgar. Sim. Aí você vê o sintoma, quando você vai comer alguma coisa de soja, por exemplo, tem escrito bem grande, não transgênico. É pra quem tem a informação de que a transgenia é venenosa. A maioria do povo não tem. Você vê aquele Tzinho dentro de um triângulo amarelo em biscoito de criança, mano. Começaram a aparecer, sei lá, 10, 20 anos atrás, as rações para bicho, né, cachorro, gato, com transgênico. Todo mundo dando. Há uns 3 ou 4 anos atrás, a Associação Veterinária Nacional, Federal, sei lá, estava advertindo os donos de pets que estava tendo um surto de câncer inexplicável entre os animaizinhos domésticos. E ninguém falou da ração com transgenia, velho. Eu acho isso fantástico. Camila Teles. O que você me diz, Camila Teles? Os cachorrinhos que hoje morrem de câncer, é porque eles comem rações de pets transgênicos? Cara? Eduardo Marinho. Eu acho que o Eduardo Marinho tinha que comer mais ração de pet, inclusive. Que isso? Cara, vamos lá. Cara, eu fico indignada com um negócio desse, porque... O que ele tá fazendo no Flow, véi? No Flow, Vamos lá. Vamos começar pelo começo, pelo básico. pelo básico. Primeiro ponto. Eu sempre falei que não era legal aquele Tzinho no triângulo amarelo, porque ele já é tipo... Atenção, tem algo errado aqui. E eu acho isso muito ruim, porque não é nada errado. Outra, não tem nenhuma pesquisa comprovando que transgênico esteja diretamente ligado a casos de câncer. Nem em humanos, quem dirá em pets. Outro ponto. Vamos fazer um cálculo. Hoje nós não conseguiríamos, pelo menos no Brasil, que é um país com vários países dentro dele com questões climáticas, cada bioma com a sua questão climática definida. Inclusive, hoje a gente está passando por um processo climático bem complexo que o El Niño aí tá deixando muita chuva de um lado, muita seca e fogo no outro, e assim a gente vai indo. Mas, enfim, as questões climáticas e por ser uma indústria a céu aberto, se torna muito difícil, tu como agrônomo pode discordar ou concordar comigo, produzir orgânico em grande escala. Hoje é muito difícil a gente conseguir produzir sem usar absolutamente nada, muito menos as sementes tratadas e a questão da transgenia, que é ciência, tecnologia, é inovação. Então,
Quando uma criatura fala uma coisa dessas, eu fico apavorada que tem muitas visualizações, tem pessoas que assistiram e vão acreditar que transgênico é algo extremamente negativo, sendo que é uma coisa que veio para solucionar a produção em grande escala. E por que as pessoas... É muito simples a pergunta. As pessoas defendem a vacina. A gente teve uma defesa gigantesca da vacina na questão do Covid, e vacina salva vidas. Eles pararam para pensar que parte da mesma tecnologia, da mesma ciência, do mesmo estudo que vem o transgênico. Então, no transgênico mata, na vacina salva. Isso é uma coisa que eu acho que é muito bizarro. Podcasts darem espaço para pessoas afirmarem o que elas não sabem. Ele basicamente está afirmando uma coisa ridícula, que ele não sabe. E assim, aí vai tudo lá. O problema do biscoito da criança é o transgênico. O problema do miojo é o transgênico. O problema não sei o que não é a Coca-Cola com o excesso de açúcar, não é os super processados, industrializados e tudo mais. Cara, eu acho que é muita hipocrisia, é aquela vontade desesperada de achar um culpado pro problema do mundo, sendo que cada um tem que cuidar do seu nariz um pouco melhor, entendeu? Esse cara tinha, sim, na boa, eu queria conversar e entender que planeta ele vive, que mundo ele vive. Porque... Esse cara é um cara que resolveu virar morador de rua, Ah, tá, beleza. tá? Ok. Então, assim, revoltado contra o mundo que não planta a própria comida. Legal. Ele viralizou uma vez, aí não sei se o pessoal viu, ele falou, me dá um prato de comida aí. Vocês já viram esse vídeo, não? Não. Ele Eu viralizou. não conhecia ele. Graças a Deus. E o que eu acho que é positivo dessa história? Que os podcasts dão espaço para as pessoas falarem. Mas então que dê espaço para as pessoas que sabem o que falam. Que é outro ponto. Aí, na minha opinião, se a pessoa vai e fala de transgênico do jeito que ele está falando, eu acho sim que o Flow, os podcasts que levam pessoas que falam do agro, deveriam dar espaço para o contraponto. Sim. Tá, então vem alguém que entende, que fala da ciência. Porque é igual você falou da vacina. Um monte de gente não sabia nada de vacina, vai lá e fala. Aí o pessoal do próprio podcast e tal fala, vamos trazer o especialista. Cadê o especialista agora para falar? Porque se ele for especialista em morar em rua, eu não vou confiar. Mas aí que tá, Bruno. Falar com ele de morar em rua, que eu nunca morei. Exatamente, só que é o que Graças a acontece, a fonte da desinformação no Brasil hoje e no mundo, né? É que jovens que assistem o Flow, que assistem esses vídeos no YouTube, vão assistir ele e vão realmente acreditar que transgênico tá aí pra matar as pessoas, pra envenenar. E eles não vão ter o contraponto de uma forma fácil, porque não vai ter outro episódio ali, entenda o transgênico, ou será que o transgênico realmente mata? Cara, a gente tem que estar lá nesses lugares falando, peraí, não é assim, entendeu? E a biotecnologia tá aí pra ajudar. E outra, que eu sempre gosto de trazer, as pessoas são tudo contra. Eu sou contra o uso de defensivos, eu sou contra o uso de biológicos também, que agora são contra biológicos também, que falam que não tem que usar absolutamente nada. Eu sou contra o desmatamento, eu sou contra o transgênico, eu sou contra tudo. Só que vamos lá. Quando tu tem o transgênico, o que acontece, Bruno? Aí como agrônomo, acho que tu pode até explicar melhor. É uma garantia, uma certa segurança de que aquela semente vai ter uma resistência a alguma praga, uma resistência climática, alguma resistência a alguma coisa que vai dar uma segurança maior para o produtor e que ele vai conseguir produzir mais no mesmo espaço geográfico, certo? Sim. Tendo essa semente transgênica, ele vai usar automaticamente menos produtos químicos ou biológicos, e não vai precisar derrubar uma árvore. Não que ele derrubaria, mas eu digo assim, eu trago porque as pessoas criticam tudo ao mesmo tempo e não entendem que uma coisa ajuda a outra. Então, o transgênico tá aí para, inclusive, solucionar outras dores aí que as pessoas ficam destacando o tempo inteiro. E, gente, a população não para de crescer e a gente não vai sobreviver por fotossíntese. Nós vamos ter que se alimentar. E quem é que falou no nosso podcast que participou? A não ser que seja alimento de astronauta, né? Os negocinhos. Comida de astronauta. Que também vem do agro, também é processado de alguma forma. Então, cara, eu acho muita irresponsabilidade um cara desse que nunca plantou um pé de feijão no algodão vir falar um negócio tão sério e comprometer tantas pessoas sérias, não só os produtores, mas os pesquisadores, os cientistas, o pessoal que fica lá no laboratório desenvolvendo, pensando nessa produção em grande escala, pensando na fome mundial, pensando no crescimento populacional. Eu acho uma falta de noção gigantesca, assim. Eu acho que
ele talvez fique muito equilibrado com a Paola Carosella, assim, nesse sentido de falar o que não sabe. Nós vamos colocar um... Tem ela também? Tem. Agora, o que eu acho complicado, assim, que eu fiquei preocupado, porque ele não afirma que o esquema do cachorro, claramente ele não afirma que o esquema do pet, que está tendo muito índice de câncer, é por causa da ração transgênica. Porém, ele faz uma ironia falando, será por quê? Se tem tanto não sei o que transgênica... Nas entrelinhas ele conta para você que na cabeça dele, e ele ainda cita um órgão dos veterinários nacionais, da União Veterinária, blá, 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 que fala do... Então, ele até coloca essa turma aí, essa união aí, essa confederação dos veterinários, não sei o quê, nessa fala dele. Ele tá botando esse pessoal no bolo. Sim. Agora, cadê esse pessoal se posicionando? Outra coisa, por que as grandes empresas, minha crítica para as grandes empresas, não entram nesse debate para defender também? Porque o pessoal às vezes fala assim, não vamos nem falar para não ter essa discussão, para não ter polêmica. Mas aí esse cara chega e fala, e ele vira verdade. Isso. É a minha briga eterna, né, Bruno? Tu acompanha aqui o meu trabalho em cima disso e eu recebo muitas críticas. Tipo assim, a Camila é polêmica, a Camila tem que chamar esses caras pra tomar um cafezinho. Gente, eles não querem tomar cafezinho. Porque ele vai falar que é transgênico. Ele não vai tomar o cafezinho. Mas assim, é muito mais no sentido de alguém tem que responder, alguém tem que bater de frente. O agro ficou em silêncio por muito tempo e permitiu que muitas mentiras, por serem repetidas várias vezes, sem resposta, se tornassem verdade. Então, um cara vir aqui afirmar para um público extremamente jovem, um público de várias faixas etárias, na verdade, que escuta podcast, hoje bomba o podcast, ele falar uma afirmação dessa, cara, implica em tantas cadeias de produção, implica em tantos profissionais qualificados. Vou pegar a Paola. O que me incomoda é justamente isso que tu falou. Cadê o posicionamento desses profissionais? O agro, ele tem medo do cancelamento. Então, esse é o problema. O agro tem medo de se posicionar. Então, se tu tá num local onde o público não é convertido, porque pregar para convertido é fácil. Se tu tá num público... A gente teve exemplo aqui no podcast, que também a Camila falou, que estava num evento patrocinado por uma grande empresa do agro, 2.500 pessoas, onde entrou lá no palco um índio, um cara do MST, detonando o agronegócio, e essa empresa que tinha a chance de estar no mesmo palco falando a outra versão, não foi. Porque não quer ser cancelada. Ela quer ser legal por patrocinar um evento da cidade, mas ela não quer ocupar esse espaço de uma maneira positiva. Exato. Nós não vamos falar qualquer empresa, óbvio. Não, mas... Abraço aí, Nova Holanda. E assim, gente, um ponto importante também pra gente pensar. Eu até me desconcentrei agora, Breno. E um ponto importante pra gente pensar esses espaços que a gente tem que ocupar não é um patrocínio ou a marca no banner. Isso aí é fácil. Isso aí qualquer um pode ter. A gente tem que entrar nesses espaços pedindo lugar de fala. Então, beleza, eu vou patrocinar o congresso XYZ, que não tem nada a ver com agro, que no fundo a gente sempre consegue trazer para o agro de alguma forma. Porque é aquele clichê que é real, o agro tá em tudo. E aí a gente vai lá, patrocina, bonitinho, as pessoas vão ver aquela marca, para elas não vai fazer diferença nenhuma. Vou dizer, eu sou profissional em marketing, tipo assim, só botar marca por colocar, então não coloca, que é pior. Agora, se todos os patrocinadores têm um espaço de fala, 5 minutos que seja, e tu tá lá com o patrocinador também e não aproveitar isso aí eu acho daí já uma questão de covardia, sinceramente. Porque, poxa, eu tenho 2.500 pessoas que acabaram de escutar que o agro mata, que nós roubamos as terras dos indígenas e que roubamos a terra prometida do MST, que foi o caso que ele falou. E ninguém vai falar, ninguém vai se defender, ninguém vai chegar lá e falar assim, cara... E aí, quando eu falo para responder, tem muitos especialistas de marketing que falam assim, não, Camila, a pegada da Camila é ridícula, a Camila ela bate de frente com todo mundo, e provavelmente por isso que eu não tenho patrocinador nem muitas publis, né, que eu não fecho nenhuma publi por causa disso. Agora, eu prefiro muito nesse sentido estar ali posicionada com um público que não é do agro e falando a verdade, do que ficar preocupada com public post e com parceria. Então, eu acho que tá se perdendo um pouco isso na internet também. Minha opinião, tá? Tô falando bem sinceramente, a gente tá em casa, eu posso falar. Sim. Escuta quem quer, como é que concorda quem quiser também. Sim. Mas
a gente precisa chegar pra esse público e falar assim, cara, deixa eu contar a minha versão. Só um pouquinho. Tu tá escutando uma versão completamente distorcida. Não tô desfazendo a versão deles, porque todo mundo tem direito a dar a sua versão. E pode ser que da cabeça deles realmente seja isso, beleza. Agora, eu preciso da minha. Eu sou produtora rural, eu cresci na fazenda, eu cresci com o meu avô plantando árvore desesperadamente em tudo que era lugar para arborizar cada vez mais, mesmo com uma área de reserva legal, de preservação de Mata Atlântica, que não tem nem perto da cidade uma coisa parecida com essa. Eu cresci dentro de uma propriedade rural onde usou defensivo químico com responsabilidade. Tenho uma saúde, minha avó tem 96 anos e nasceu, cresceu e desenvolveu a fazenda. Então parem com essa coisa de que nós somos um vilão, nós somos o bicho-papão, que não é. Só que enquanto o bicho-papão não chegar e se explicar que não precisa ter medo, as pessoas vão continuar tendo medo. E aí vem uma criatura dessa, fala uma besteira dessa como verdade, tá lá no YouTube, num canal com credibilidade, que todo mundo gosta de ouvir, e aí a gente fica aqui pensando, tá, e aí, cadê a resposta? Cadê o cientista? Cadê o pesquisador? Cadê o produtor falando o que realmente acontece, E sabe? ele tá lá falando mal do transgênico fumando um cigarro. Não, é que Geralmente é isso que é que agora... nem eu falo, é que nem a geração atual, que é aquela coisa, tipo assim, eu não como nada, eu só como orgânico, mas vai lá, enche o cu de álcool, bebe vape. Percebe que Uma vez. fuma vape, faz loucuragem, toma balinha, e aí depois a culpa é do agro. Não, gente, não é. Deixa eu achar agora o da Paola. Você tá tranquila, Camila? Eu começo a ficar incomodada com essas coisas. Minha saúde mental é impactada. Ó, eu vou pegar o da Paola. E tu sabe disso, por isso que tu tá fazendo isso aqui. É por isso. Tá. Eu quero gerar cortes. Mas eu quero fazer justamente porque aqui a gente tem o espaço que nós criamos, para poder combater isso aqui. Sem marcas nenhuma. Sem Somos marcas, nós com nós Criou mesmos. para poder realmente... Até porque se esperar por isso, a gente não vai fazer não. E não só combater, vamos falar assim, né? Quem fala merda, mas também a gente trazer conteúdo de peso, de gente que trabalha na indústria. O pessoal da cidade, né, também. Exato. Pra não ser só o agro falando pro agro. Esses nossos cortes, tipo, tomara que isso que a gente tá postando chegue nesse cara aí que falou essa besteira e ele pelo menos entenda que ele tem uma responsabilidade mínima de falar o que ele domina, não o que ele não sabe. Exato. Ó, tem um corte aqui dela falando do agro, ó. Vamos lá. A política da agricultura de um país define o que nós vamos comer. Você entende? Quais são as políticas que o Brasil toma com a produção de alimento? 220 milhões de hectares de áreas plantadas de soja e 1,8 bilhão de área plantada. Peraí, ela falou 220 milhões de hectares de área para dar de soja. De arroz. Mas você não come soja e feijão. Você come arroz e feijão. Por que o arroz está caro? Porque a gente não planta arroz, a gente planta commodities para exportação. Pela primeira vez no Brasil, se come mais ultraprocessados do que comida fresca. Isso é comer um ato político. Eu mudaria até. Eu falaria que comer é um ato de resistência, porque está quase impossível comer comida fresca. E quando você vê que tem mais que dar um miojo no café da manhã para as crianças, porque miojo é mais barato que um pão, um mingau, um leite com um mingau de aveia, ou uma tapioca, um ovinho frito, ou uma fruta. O miojo é mais barato. Isso é uma decisão política, influencia a forma como a gente come, se alimenta e que tipo de sociedade a gente vai ser. Ela já não queria nem esperar o vídeo acabar. Ela tá louca. O que você acha de comer miojo? Comer é um ato político? Cara. É isso que eu falo, entendeu? É uma mistura de ideologia, de ativismo com desinformação. É ridículo ela falar uma coisa dessa, assim. Cara, pra começar, mãe que dá miojo pra criança no café da manhã tem um problema sério. Ou não tem, né? Instrução. Pode ser, mas assim, falar que o miojo é mais barato que o pão, não. Ela errou um pouco. Ela errou bem. É só, eu posso ir no mercado agora e comprar aí facilmente 4 pães de sal. Eu ia falar cacetinho, no Rio Grande do Sul é cacetinho. 4 pães de sal e comparar com o miojo. Tem o pão de uma forma realmente muito mais barata. Não estou falando que todos os alimentos estão baratos. Não estão. Mas agora sim, vamos simular. Imagina que o Brasil pare de plantar soja. Pare de plantar soja. Que pare a exportação. Tá?
que distribua aí, que não tenha mais a produção em grande escala no Brasil. Foca no arroz. Cara, o arroz, pra começar, ela não deve nem saber como é que planta arroz. Não, vamos supor assim, ó. O Brasil para de fazer soja e vai pro arroz, por exemplo. Não, viabilidade econômica não faz sentido. Ela não tem a mínima noção de economia pra falar um negócio desse, pra afirmar um negócio desse. E é muito parecido com aquele discurso de que a pecuária tem que acabar. Beleza, então vamos fazer uma churrascada geral mundial, acabar com todo o gado do mundo. E aí o que vai ser? Tu vai comer só planta? Só as plantas vão conseguir alimentar todos os seres humaninhos que estão nascendo aí no nosso mundo? E essa questão do arroz que ela fala, cara, me dá uma raiva, um ranço, porque... A gente não come soja. Não. E tem muita essa coisa, né? A gente não come soja, a gente só exporta, a gente só produz... Teve uma menina em São Paulo que eu falei pra ela, tipo, o que tu acha do agro? Ela falou, nossa, eu odeio o agro. É excesso de carne, é excesso de soja, excesso de sangue, de veneno. Eu falei, nossa senhora, eu me senti um monstro, né? E eu falei, tá, mas então me conta, de boa. Ela não sabia que eu estava lá para defender o agro, então eu só fiz perguntas. Daí eu falei, o que tu almoçou hoje? E ela, eu não consumo agro de jeito nenhum. Eu comi hoje arroz, feijão e, veja bem, tofu. Tofu é feito do quê, Bruno? Então, assim... eu odeio o agro, soja é morte. Mas eu vou no sushi, mergulho meu sushi, meu sashimi no shoyu. Eu odeio o agro. Mas eu como margarina. Eu odeio o agro, mas eu cozinho com óleo de soja. Mas e esse negócio que ela falou de soja? Que ela falou assim, no prato do brasileiro tem arroz, feijão, não tem soja. Ela provavelmente não sabe para que serve a soja, no caso. Não. Provavelmente ela não sabe. E outra, a soja, ela é exportada, serve muito como ração e volta na proteína animal. Exatamente. Então, ela não faz pratos só veganos, vegetarianos. Inclusive, ela tem restaurantes que servem muitos pratos com carne e que foram alimentados pela soja do Brasil, provavelmente. Então... Ô, Camila, e outro ponto. Para quem não viu, a gente tem um episódio de podcast com um dos nossos patrocinadores, parceiros, inclusive, que é a Neogen. E ontem, nesse dia do podcast, o Eduardo estava aqui, ele comentou da área de soja que está sendo produzida, 40 e poucos milhões de hectares. E a Paola vai e fala que tem 220 milhões de hectares de soja. Ela quis dizer no Brasil, no mundo, o que é esse negócio? Porque tá errado. Não é esse número. Vou até pôr de novo, ó. A política da agricultura de um país define o que nós vamos comer. Você entende? Quais são as políticas que o Brasil toma com a produção de alimento? 220 milhões de hectares de áreas plantadas de soja e 1,8 bilhão de área plantada. Ela falou que tem 220 milhões de hectares de soja e 1 milhão, 1,8, sei lá, de arroz. Segundo o próprio governo, tá? De acordo com o levantamento, a projeção é que cerca de 43,2 milhões de hectares Ela aumentou 5 em vezes. todo o país sejam destinados para a semeadura da soja, tá? E aí, como a produtividade é estimada, a produção fica em torno de 153,5 milhões de toneladas. Ou seja, ela deu um dado completamente errado. Fake news! Equívoco, que as pessoas vão fazer o quê? É verdade. Nossa, nós estamos nadando em soja. Exato. O que não... Cara, não faz sentido nenhum. E o arroz, tá? Ela falou quanto do arroz? 1,8. Vamos lá. Então, a área plantada arroz no Brasil. 1,8 bilhão, ela falou, né? Milhão. Ela falou bilhão. Milhão, é porque ela fala errado em português. Então, a área plantada com arroz na temporada 2022-2023 foi estimada em 1,48 milhões de hectares. É isso. Ela acertou esse e errou outro. Errou Foi. isso. E aí... Opa, desculpa. Bela Gil, tu vai papelar também, né? Não, é só pra você ficar tranquilo. Tô super. E aí, vem o negócio do arroz também. Cara, o arroz As pessoas não têm noção como o arroz é plantado, o custo de produção para te plantar arroz, a questão climática, a questão que tu planta arroz na água, tipo a irrigação, é muito maluco. Eu me lembro uma vez, a gente tava junto até lá no escritório, quando eu gravei, lembra que eu te mostrei antes do arroz? Que a Ana Maria Braga fez um colar de arroz, falando que lá tava valendo mais que ouro e os produtores. E teve muito discurso de que os produtores estão se aproveitando da pandemia para ganhar dinheiro em cima de quem tem fome. Cara, vamos fazer um cálculo muito simples.
o arroz tem um custo de produção muito alto. E o preço do arroz é muito ruim. Então, tem produtores aí que basicamente pagam para plantar arroz, tá? É uma resiliência gigantesca os produtores de arroz. Aí tu tem um esquema assim, vamos dar 2 opções. Vamos fingir que tu é produtor de arroz ou de qualquer outra coisa. Para exportar, tu vai ganhar em dólar e um preço muito maior do que se tu vender para o Brasil, que está desvalorizado e que tem um custo de produção muito alto. Tu vai ser um patriota falido ou tu vai tentar pagar pelo menos as tuas contas exportando. O que tu vai fazer, Bruno? Eu vou pagar as contas. Acabou. Todo mundo quer pagar a conta. Ninguém quer ficar com o boleto vencido. Então, as pessoas acham que é um ato de egoísmo o produtor pensar em pelo menos cobrir o custo de produção que ele teve para gerar aquele alimento. Então, fala pra ela, então, pegar os restaurantes que ela tem e fazer preço popular em todos. Exatamente. Ela não quer dar Inclusive, são bem caros os restaurantes da Então, Paola. vai, faz preço popular. Vamos, Belinha. Belinha. Uma Belinha é uma treta antiga, né? Ué? Tu não paga o YouTube, meu filho? Pago, mas não sei o que rolou aí. Nós temos que cortar essa barra. Patrocínio. Esse é o patrocínio. A famosa chinelagem. É patrocínio, não. Ó, Belinha. Oi, pessoal. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante para Começa os detalhes. A blusa dela é de melancia. nossa sociedade, que são os transgênicos. Bom, aí você já deve estar com preguiça, né? Tipo, dela falando de transgênico. Não, mas espera aí. Ela acertou! Ela acertou! Pela Menor, primeira menor. vez eu vou concordar com a Bela Gil. Tirou um 10 lá na mão dela. Arrasou. Fica aí porque é muito importante esse assunto. O que eu acho sobre os transgênicos? Claro que tem a questão de saúde que a gente ainda está em debate, né? A ciência não pode afirmar com precisão o que realmente causa e o que deixa de causar. Tem estudos na França mostrando em ratos, né, a quantidade de câncer formado nos ratos que consomem ração transgênica versus os ratos que não consomem ração transgênica. Mas aí tem gente que diz que isso não pode ser comparado a seres humanos e tal e tal. Então, assim, há uma controvérsia. Porém, estamos sendo cobaias da transgenia, né? Não sabemos ainda o que vai acontecer. Então, falando um pouco sobre a questão ambiental, quando a gente fala de transgênico, Já pode comentar. Ela falou que a gente é cobaia da transgenia. Primeiro que ela fala assim, ó, a gente não pode, a ciência não pode afirmar que não faz mal. Não, ela pode. Aí ela vai falar assim, mas tem estudos na França que comprovam que faz. Então assim, a ciência não pode afirmar o que ela quer. Como é que você responde isso? Cara, nada mais. Mas só um ponto. Ela fala que a gente é cobaia de transgênico. Claro, A rato gente de laboratório. Não é porque você tem que comer, não. É Não. que você é cobaia. Cobaia, eu sou obrigada. transgênicos, os alimentos transgênicos, as sementes transgênicas, eles são cultivados em monoculturas. Um tipo de cultivo num espaço grande, num território, num terreno muito grande. Dá uma pausa. Dá uma pausa! Cara, olha a visão distorcida. Transgênico só é produzido em monocultura em grande quantidade. Meu anjo, pimentão que tu come em casa é transgênico. Por que isso é ruim? Porque a perda de biodiversidade num espaço como esse é muito grande. A gente chama de desertos verdes. Você vai num plantio... Desertos verdes. Isso aí foi uma coisa que eu já respondi ela, e que ela passou vergonha, quando ela falou que era muito triste andar pelo Goiás, porque ela só via desertos verdes. E eu convidei ela, assim, eu fiz vários convites pra Bela Gil já, ela não me respondeu nenhum, não sei porquê. Mas daí isso fica pras pessoas, tá? Que falam que eu sou agressiva, que eu não convido, que eu não quero tomar um cafezinho. Eu convidei eles pra tomar cafezinho todas as vezes. Ninguém me respondeu, nunca. Nunca em momento algum. E visualizaram, tá? E não responderam. Porque o que acontece? É muito mais fácil tu falar que o agro é um deserto verde do que tu, de fato, entrar numa propriedade rural e descobrir a área de preservação permanente que tem dentro dela. Então, quando tu tá na estrada e tu vê aquele mar verde, que eu acho maravilhoso, tu não tem noção de quando tu entra lá, a quantidade de área de preservação que existe lá dentro. Uma mata nativa que nunca foi tocada, que inclusive os produtores acabam cercando para os animais não saírem dali, não irem para a estrada ou terem algum risco. E ela me fala uma asneira dessa, entende? Então, e para quem está nos ouvindo que não é do agro, tem que entender que o nosso Código Florestal hoje no Brasil é o único país que tem um Código Florestal tão rígido, né? Então, uns, inclusive, nem tem. E aí nós temos, ao invés de... Nós, assim, incrível que pareça, nós não somos só a Amazônia, tá? Então, nós temos aí nossos diferentes biomas. E em cada bioma tem uma porcentagem de obrigação.
questão de lei o produtor rural preservar. Então, vamos lá, estamos na Amazônia, 80% da área tem que ser preservada e só 20% pode ser produzida, pode produzir alguma coisa. No Cerrado, daí vai dependendo muito da região, mas no Cerrado, 60% tem que ser preservado e 40% tu pode produzir. Aí, Mata Atlântica tem variações, 20%, 15%, então depende muito da região. Só que o que as pessoas têm que entender é que o produtor tá na lei, tá? Tem pessoas que fazem errado, sempre tem, sempre vai ter, nenhum segmento é perfeito, mas o agro, ele tem muito mais exemplos positivos do que negativos, e aí ela dá espaço para os negativos, e nesse caso, ela tá usando os positivos de uma maneira errada, ela nem tá contando o que tem dentro de uma propriedade rural, porque eles se negam a visitar. Eles nunca vão visitar uma propriedade de grande escala, nunca vão falar com os funcionários deles, nunca vão descobrir a estrutura que eles têm lá dentro, uma verdadeira cidade que incentiva a questão social, ESG, tudo bonitinho. Eles vão visitar algumas pequenas propriedades e falar que aquilo é a solução para o Brasil. E outra, eles vitimizam os pequenos produtores que não precisam disso. Eu sou pequena produtora, eu me encaixo muito mais em agricultura familiar do que agricultura de exportação, grande escala, enfim. O que eu quero trazer aqui é que a importância é exatamente a mesma, e a gente não precisa ficar diminuindo um para valorizar o outro. Enquanto o agro ficar fazendo isso internamente também, muito incentivado por discursos assim, a gente não vai conseguir, de fato, melhorar nossa imagem. Basicamente isso. Boa. De monocultura de soja, por exemplo, é de partir o coração. Você vê assim um deserto verde, sem nenhuma árvore, assim uma perda de biodiversidade, de plantas, de micro-organismos, de animais, de pássaros, né, de insetos. É terrível. Então, assim, a biodiversidade ela é fundamental para a nossa sobrevivência como espécie, né, como seres humanos no planeta Terra. Então, a gente precisa da biodiversidade, a gente precisa transformar monocultura em espaços mais diversos, em agroflorestas, né? Um cultivo mais agroecológico é fundamental para que a gente consiga alimentar o mundo, para que a gente consiga sobreviver nesse planeta. E as monoculturas de soja, de milho, muitas vezes 70%, pelo menos aqui no Brasil, vai parar como ração animal. E muitas vezes não aqui no Brasil, vai para fora, né? Mas enfim, a questão toda é que quando a gente... Ela já desfalou o que a Paola falou. Uhum. Então, né, só para saber. Devasta um lugar, por exemplo, o Cerrado, é um bioma muito importante, é o nosso berço de água também, né, assim como a Amazônia. Você devastando ali e plantando soja, as plantas nativas do lugar, que tem raízes super profundas, que quando chove alimenta, né, os mananciais, você troca essas plantas, essas árvores com essas raízes profundas por soja, que tem uma raiz super rasa, chove e a água não chega onde tem que chegar. Então, assim, causa seca em São Paulo, por exemplo. Então, o bife que a gente come, no caso eu não, mas o bife que comemos como população, afeta, sim, o abastecimento de água. Ela tava na soja, ela foi pro bife, Que afeta o abastecimento de água que é. em São Paulo. Que bom que ela é cozinheira, né? Chefe de cozinha. Mas ela não come o bife. Mas a filha dela come, sabia? Mas ela não quer que ela coma. Mas ela come. Pois é. Não, mas isso aí é a escolha da pessoa também. E eu acho que é um ponto importante. Não, mas ela acabou de te contar pra você parar de comer bife, senão vai faltar água em São Paulo. Esse é o pano Não, de mas fundo. ela tava falando da raiz da soja e foi pro bife, né? E foi Tu pro bife. percebeu? Ela fez uma mistureba louca aí. Mas calma, que tem coisa que eu quero falar agora. Não estou satisfeita com apenas essa fala. Eu acho que... Cara, de novo, eles vivem no mundo da fantasia, onde o agronegócio tá de um lado e a agrofloresta tá do outro lado, ou que a produção ecológica tá de outro lado. E o que a gente precisa entender e mostrar é muito simples. Tudo faz parte do agronegócio. A gente não tem que ter essa rixa. A agrofloresta é um segmento do agronegócio. A produção orgânica é um segmento do agronegócio. A produção em grande escala é tão importante quanto para o agronegócio. Então, essa coisa de ficar criando rixa de um contra o outro, para mim não faz sentido. Já não tem por que fazer um negócio desse. E outra, ela falou do Cerrado. Eu sempre enfatizo o Cerrado como um dos maiores exemplos de evolução tecnológica e científica no Brasil. Nós temos aí o Alisson Paulinelli, que ele deveria ter tido muito mais destaque na mídia em geral, que foi aí indicado ao Prêmio Nobel da Paz, um agrônomo brasileiro
que incentivou a pesquisa, a inovação, o estudo para conseguir produzir no Cerrado, porque as pessoas acreditavam que era impossível produzir no Cerrado, porque era uma terra realmente que tu não imaginava que fosse brotar alguma coisa de lá. E graças ao Cerrado e essa produção, junto com a preservação do bioma, o Brasil passou de importador para exportador. Então, ao mesmo tempo que ela critica o Cerrado, ela esquece que, se não tivesse acontecido isso, provavelmente a gente pagaria muito mais caro hoje pelo alimento que chega para nós. Muito mais. Então, parte assim de uma base de informações que não fazem sentido, que não fecham a conta no final. Que nem a Paula Carosella falou um dado completamente equivocado, tem coisas que elas não se baseiam na parte... É muito fácil, Bruno, tu lacrar. É muito fácil tu chegar e falar que é contra isso, é contra aquilo, é a favor disso, é a favor daquilo. Mas quando tu vai abrir o teu leque e pensar nas possibilidades e pensar e conhecer a fundo sobre aquilo que tu tá sendo contra, tu não quer nem mudar de opinião. Porque o que gera like é aquela opinião. Então, essas pessoas, elas não estão dispostas a mudarem de opinião. E assim, de novo, Camila é polêmica, Camila briga, Camila responde. Gente, a Camila convida, a Camila manda mensagem, a Camila chama pra ir na fazenda, a Camila convida pro cafezinho e a Camila é ignorada em todos esses pontos. Então, assim, nunca fui respondida, sempre convidei, sempre fui legal, sempre tentei falar com a assessoria, ligar, conversar, nunca tive esse retorno. Então, assim, uma coisa é as pessoas que têm uma opinião e estão dispostas a discutirem de uma maneira positiva e ampliarem seus conhecimentos. Outra coisa são as pessoas que querem lacrar na internet, ganhar like e não estão nem aí se elas estão falando a coisa certa ou a coisa errada. Elas estão agradando o público delas, estão tendo os likes e elas têm o acesso para outros públicos que elas querem. E o agro, por muitas vezes, não tem esse acesso. Perfeito. Ó, como é que eu fiz? Essas coisinhas a gente começa, né, a entender, bom, a transgenia é ruim não só porque é um alimento geneticamente modificado, mas é ruim porque causa perda de biodiversidade, causa perda de água, causa perda de terra para pessoas que precisam plantar. Agora eu vou falar de... Você sabe o que eu vou falar, né? Eu acho que, de novo, aquele ponto que a gente tem que esclarecer. Gente, tu viu que ela falou bem aquilo que eu tinha dito antes de mostrar o vídeo dela. Nem sabia que tu ia mostrar esse vídeo. O pessoal que é contra a transgenia fala que eles são causadores de desmatamento, eles são causadores de problemas no solo, eles são causadores de vários malefícios ali para o nosso meio ambiente. De novo, vou repetir. O transgênico é uma opção, inclusive, para os produtores colocarem menos produtos na lavoura, porque eles já vão com algumas resistências importantes a pragas, a doenças, a questões climáticas também. Então, eles estão ali para possibilitar que os produtores usem menos defensivos. Um ponto importante, o produtor não quer usar defensivo, o produtor tem um gasto muito grande com isso. Então, para ele, quanto menos usar, melhor. Ele não acorda pensando, bora jogar veneno na galera. Não, óbvio que não, o custo de produção é altíssimo. Quanto menos colocar, melhor. Melhor para o bolso dele, melhor para todo mundo. Só que tem casos que realmente tem que ou coloca ou tu perde a tua lavoura inteira. E aí, ela falando uma asneira dessa, eu fico pensando assim, cara, se eu planto transgênico, eu consigo produzir mais no mesmo espaço geográfico, sem derrubar uma árvore e usando menos produtos químicos. Então, o transgênico, a ciência, a inovação, a tecnologia é uma grande aliada do meio ambiente, é uma grande aliada da gente conseguir produzir alimentação o bastante para a população mundial, preservando o nosso meio ambiente. Sim, exato. Tá cansado já, Bruno? Não, falou super bem. De algo que eu acho também muito importante. O que é um alimento transgênico, né? O alimento, ele tem um código genético, assim como nós, né? Temos o nosso DNA. Só que você pega um gene de um alimento diferente, por exemplo, você pega o gene de um peixe e coloca dentro de um tomate, para que aquele tomate tenha características diferentes do tomate convencional, para que seja mais resistente a um pesticida ou resistente a um inseto, a uma praga, enfim, para mudar as características daquele tomate, né, daquele produto. A soja mais famosa transgênica é para resistir a um certo tipo de pesticida, o glifosato. Aí você pensa, Pode. Pesticida glifosato. Eu vou deixar até pra ti essa, Bruno, vai. Explica para as pessoas o que é o glifosato. Glifosato é um herbicida, não tem nada a ver com pesticida, ou seja, é muita coisa errada sendo falada, não pode. Só que aí, de novo, cadê o pessoal que faz o glifosato?
aqui pra falar, não, parou. Não é pesticida. Tipo, Vamos não é. entender o que que é pra começar. Aí ela vai falar assim, não, mas eu falei, então vem, cria uma nota, uma errata, falando, falei isso aqui que não é verdade, tal. O processo que ela tá falando, pega o negócio do peixe, coloca no tomate, é tudo muito cabuloso. E temos mais uma ironia importante aí, tá? Eu sou contra o transgênico, mas eu vou no mercado e não pego nenhuma fruta com machucadinho. Eu pego todas elas Tá. inteirinhas e lindas, porque as machucadinhas não são legais. Olha lá. A camisa da melancia. Então vamos botar Magali pra falar, peraí. Pô, então a transgenia, cara, é legal, vai fazer a soja crescer melhor, vai fazer o tomate chegar na nossa mesa mais bonitinho. Só que tem algo muito terrível em relação à transgenia, que é tudo que é natural é de propriedade, digamos assim, de todos nós, né? Tudo que é natural, tudo que vem da natureza não pode ser patenteado. A patente é você tomar posse de um produto, né, dizer que é seu, e as pessoas que forem reproduzir aquilo precisam pagar para você, precisam pagar royalties para você, para estar reproduzindo um produto que é seu. Por exemplo, uma indústria farmacêutica não pode patentear cúrcuma, né? E a cúrcuma é, maravilhosa. Elas adorariam patentear a cúrcuma, mas não pode. Porém, a indústria das sementes, elas criam sementes transgênicas, ou seja, sementes que naturalmente não existem, sementes geneticamente modificadas, para o quê? Patentear. Para ter propriedade sobre elas. Então, qualquer pessoa no planeta Terra que plantar essa semente vai ter que pagar royalties para essa. A empresa gastou zilhões para desenvolver aquele cultivar que tem a resistência para você não precisar gastar o quê? O defensivo. Para você não precisar gastar com produto para poder controlar praga, erva daninha e tudo mais. Então a empresa, aí pensa que a empresa é a empresa que vende todo pesticida, herbicida e tal, ela está investindo para você não ter que comprar esse produto. E aí você vai usar o produto que ele acabou de gastar dinheiro e ainda não quer pagar por isso. Aí você pode fazer igual os nossos vizinhos, os hermanos, que falaram que é proibido agora cobrar os royalties lá, não vai fazer porque não tem um sistema, não tem uma parte de legislação para isso. Aí sabe o que acontece lá, Camila Teres? Eles não têm a produtividade, eles não têm a competitividade que a gente tem agora. A gente passou os Estados Unidos como o maior produtor de soja do mundo. E os hermanos? E é importante destacar que os royalties é uma forma de tu continuar incentivando a pesquisa, a inovação e novas soluções para o campo. Lógico. Então, assim, se tu adquire uma tecnologia, tu vai estar devolvendo uma contribuição para que continuem desenvolvendo novas tecnologias, Perfeito. novas possibilidades. Então, é muito a forma que tu enxerga. Ou tem, que porcaria, eu quero ter isso, mas eu não quero pagar os royalties, ou tu enxerga, legal, eles me proporcionaram isso, então agora eu vou, de alguma forma, incentivar que mais coisas novas que sirvam de solução e de tranquilidade para mim apareçam. É isso, esse é o grande problema. Ela acabou de falar uma grande merda de novo. Porque você não pode confundir banana com maçã. No caso, ela está confundindo até cúrcuma. Empresa. Isso é o que acontece com agricultores de soja no sul do país, pagando royalties para Monsanto. A cada hectare que eles plantam, eles pagam $40 para Monsanto. É isso mesmo, Monsanto? $40 por hectare? Acho que esse valor aí tá errado. O dinheiro da semente, fora o dinheiro do agrotóxico, fora... Enfim, o produtor, ele vira praticamente um escravo da empresa, né? Então, assim, a gente vê no sul do país quanto produtor se suicidando por causa de dívidas, quantos produtores se suicidando por causa do uso de veneno, de agrotóxicos que vem... Quantos produtores por ano suicidam porque usam agrotóxico? Cara, esse negócio do agrotóxico é muito Eu queria saber. Tem uma pesquisa interessante até, que fala muito isso, assim, as pessoas morrem por agrotóxico, morrem por defensivo químico. E aqui é suicídio, ela tá falando. Mas então, na verdade, o que acontece? Não é porque tá na comida, ou não é porque tem alguma quantidade específica que tu consome e aquilo vai te envenenar e tu vai morrer. Não, acontece que os defensivos são uma forma
simples, digamos assim. Um acesso simples a quem quer cometer o suicídio. Então, tem pessoas, muitas pessoas, quando falam aquela pesquisa que a cada sei lá quantas pessoas, tantas morrem por causa de defensivo químico, é porque se suicidam, porque tomam, porque consomem, porque querem morrer. Não é por consumo através do alimento ou alguma intoxicação. E nem por causa de dívida Não. que adquiriu Meu por conta anjo, do se DVD. todos os produtores rurais endividados fossem se suicidar, a gente tinha acabado Acabou. com agro. Não era só o sul. Até porque não é fácil produzir aqui no Brasil. Vem junto com essas sementes transgênicas. Então, assim, o caos social que acontece em relação à transgenia é absurdo. A gente não pode achar normal isso. 6 empresas tomando, conta de 60% da produção de semente no mundo. A gente tem a Monsanto, a Bayer, que agora se juntaram, então na verdade são 5 empresas. Então Monsanto, Bayer, Dow, DuPont. Que também já mudou. Tá aí, turma, ó. As empresas aí, ó. Falaram da Bayer, falaram da Dow, que agora tá junto com a DuPont. E ela falou DuPont. Falaram da Syngenta e da Basse. Olha aí, quer ver? Ela vai falar Basse ainda, que ela não falou. Syngenta e Bayer. Então, assim, é muito injusto. São poucas pessoas tomando conta da comida mundial. Isso não pode ser certo. Por isso que tem fome no mundo, né? Pronto, a culpa é de vocês. Por isso tem fome no mundo. É que só vocês estão tomando conta. Aí tem a fome no mundo. E aí? Cura, né? Porque enquanto a gente tiver poucas pessoas, né, super poderosas, controlando a forma como a gente produz comida, como a gente distribui comida e como a gente consome, a fome vai existir, né? A fome não é um problema técnico, né? A fome é um problema político. A gente precisa entender sobre a transgenia, a gente precisa entender sobre os aspectos e os impactos sociais, ambientais, econômicos né, na nossa saúde. E agora a gente tem, né, o nosso governo tentando tirar o T né, foi gravado no governo Bolsonaro. Das embalagens de comida. Então, assim, se você não quer compactuar com essa injustiça social, com esse problema ambiental que os transgênicos causam, como é que você vai saber se o milho é transgênico ou não, se tira... 99% da soja do Brasil é transgênica. O milho deve estar batendo 90%, se já não passou mais. Então, assim, não preocupa não, que quase tudo tá? Não precisa ficar preocupado com T, não. Com T, sem T, quem quer comprar comida vai olhar preço. Qualidade e preço. O T que se foda. Tirarem o T do rótulo. Então, isso não pode acontecer. É uma forma de realmente impor esse tipo de comportamento pra gente. Impor o comportamento pra gente, Camila. Pra mim deu já. Você gostou? Não. Gostei, mas eu acho que esse vídeo já tá bom por hoje. É? Eu não tenho paciência, não. Sério? Sério. Você fica feliz? Não, eu fico mais indignada ainda, porque assim, a gente fica batendo numa mesma tecla e quem tem que se posicionar não se posiciona. Mas aí que é o ponto. Não é porque ninguém tá fazendo que a gente vai se isentar. A gente vai trazer A gente sempre vai trazer. A gente sempre vai trazer. continuar falando, a gente vai continuar criticando quem não se posiciona. Eu bato de frente com todas essas coisas e assim, às vezes a luta é sozinha, sinceramente. Mas é a vida. Às vezes vai ter que vir alguém pra tomar pedrada sozinho e vambora. Mas é importante deixar claro que ela falou dessas empresas, dessas grandes empresas, e eu acredito que seria legal ter os membros dessas empresas aqui com a gente. Tá fazendo muito barulho, negado. E eu mexendo aqui, ó. Os membros dessas empresas, eu vou fazer um convite, quem quiser vir, né, tá convidado para falar sobre, explicar o processo de transgenia. Eu não vou tirar, eu posso até explicar como funciona, mas não vou fazer isso agora por causa do React. Mas eu trabalhei bastante tempo com isso, então a gente pode explicar os impactos que ela falou, social, ambiental. Cara, impacto social, ambiental e econômico, meu amigo, essa moça nunca viajou, ela não sabe como que a soja permitiu que cidades surgissem do zero no Mato Grosso, no Piauí, no Tocantins. Ela não faz ideia do que é isso. Então, na hora que ela vai para Nova Mutum, eu aposto que ela não sabe onde que é, primeiro ponto, e não sabe qual que é o poder econômico que tem lá. O social, que aí, através de você ter uma região que você planta soja, milho, blá, blá, tudo transgênico, você tem farmácia, você tem posto de gasolina, você tem escola, você tem esporte, você tem um monte de coisa que surge através da expansão agrícola, que desenvolvimento, um terço do PIB do Brasil.
E aí ela não faz ideia, porque às vezes não saiu do Leblon, não saiu ali da região dela, e não faz ideia. Convido até para ver nosso stand lá no Rio Innovation Week, que a gente faz todo ano. Vai lá entender um pouquinho como que funciona. É isso aí. Né? É isso aí. Você gostou? Eu achei que você está muito feliz com esse react. Pessoal, a ideia é que a gente faça mais reacts. Eu vou dar um chá de camomila agora para ela, para ver se ela calma, porque a gente ainda tem muitas coisas pela frente hoje. E se você gostou, compartilha. Compartilha com provavelmente quem já viu esse vídeo da Bela Gil, quem já viu o vídeo da Paola, quem já viu o vídeo de todo mundo que fala merda. Compartilha com pessoas. Daquele fera lá que mora na rua, não sei se ele vai assistir porque ele mora na rua. Se ele mora na rua, ele não deve ter acesso à internet, né? Mas quem puder levar para ele gravado e mostrar para ele, seria bacana para ele poder assistir. Ou ele vai assistir dentro de uma padaria, às vezes quando ele for tomar café e ver na televisão. Então, gostaria que vocês compartilhassem para chegar onde precisa chegar esse tipo de informação, certo? Certo! Muito bom. Correto! Muito bom. É isso aí. Pessoal, até a próxima.